Olá, bom dia. A Comissão de Direitos Humanos realiza daqui a pouco, às 9 horas, audiência pública interativa para discutir o projeto que proíbe a produção e a industrialização do amianto no Brasil. O repórter Paulo Acrísio tem mais informações. O amianto é um mineral muito resistente, utilizado em telhas, caixas d'água, tintas e materiais plásticos. Mas a extração, o processamento e a fabricação dos produtos geram riscos à saúde de quem lida direta ou indiretamente com o amianto. Estamos falando de enfisema, câncer de pulmão e de outros órgãos. A norma brasileira é considerada muito branda, aceitando níveis 10 vezes acima daqueles tolerados nos Estados Unidos. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos vai debater nesta segunda-feira, em audiência pública, um projeto de lei que proíbe a extração, a importação, o transporte, o armazenamento e a industrialização do amianto. Você acompanha aqui pela TV Senado a partir das 9 horas e pode participar também através do Alô Senado 0800 61 2211 ou do site senado.leg.br/e-cidadania. E logo mais às 6 da tarde, a Comissão de Relações Exteriores realiza nova etapa do ciclo de debates que discute a posição do Brasil na nova ordem internacional. O tema do painel de hoje é Não Me Representam. Isso é algo que nós estamos ouvindo muito, não somente aqui no Brasil, mas também na França, nos Estados Unidos, enfim, na Europa de um modo geral. Uma certa voz rouca das ruas dizendo o povo em relação aos seus representantes políticos: vocês não me representam. Então nós queremos discutir o que significa isso, o que está por trás disso. Essa insatisfação, essa tendência ao isolacionismo dos países e das próprias pessoas, essa tendência a erguer barreiras ao invés de estender pontes. Que fenômeno é esse que está intrigando a todos nós neste momento? Os senadores devem votar nesta terça-feira o segundo turno da proposta que acaba com o foro privilegiado. O relator quer manter o texto original aprovado por unanimidade em primeira votação. No primeiro turno foi por unanimidade, 75 votos pelo fim do foro privilegiado para autoridades nos crimes comuns. Todas descem para o juiz da primeira instância. Hoje, 38 mil autoridades têm prerrogativa de foro. Por exemplo, nos crimes comuns, como homicídio ou corrupção, o presidente da República, senadores e deputados federais são julgados no Supremo Tribunal Federal. Governadores e desembargadores no Superior Tribunal de Justiça. Os prefeitos nos tribunais de justiça estaduais e nos tribunais regionais. Vereadores e deputados estaduais têm foro de acordo com as constituições dos estados, mas costuma ser igual ao do prefeito. A primeira condenação no Supremo foi em 2010, no processo do Mensalão. Já no STJ, foram apenas 5 autoridades condenadas nos mais de 300 processos. De acordo com o autor da proposta, foro privilegiado virou sinônimo de impunidade. Com a Operação Lava Jato em curso, nós podemos avaliar desde já que o foro privilegiado mantido, passaríamos uma amarga sensação de impunidade ao final, porque muitas autoridades não seriam julgadas e as ações prescreveriam. A proposta acaba com o foro privilegiado previsto na Constituição Federal e também proíbe as constituições estaduais de autorizar o foro por prerrogativa de função. Mas a PEC admite 4 exceções. O foro nos crimes comuns fica mantido para os presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Esta foi uma concessão que facilitou a aprovação. E o fundamental é essa caminhada na direção daquela realidade imposta pela população. A justiça igual para todos. A PEC altera também a prisão de parlamentares. Além de pegos em flagrante, o texto admite que eles podem ser presos se condenados em segundo grau. Já os casos de crime de responsabilidade cometidos no exercício do cargo público mantêm o rito especial. O impeachment do presidente da República, por exemplo, continua sendo julgado pelo Congresso. Na votação da proposta em segundo turno no plenário, o relator espera que não haja mudanças.
ainda há possibilidade de emendas. O meu relatório vai permanecer sendo o mesmo, não acatando nenhuma emenda e aprovando a PEC como seu texto original. Se aprovada em segundo turno, a proposta que acaba com o foro privilegiado segue para análise dos deputados. A reforma trabalhista começa a ser debatida nesta semana nas comissões do Senado. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo, e bom dia aos telespectadores. A reforma trabalhista traz pontos como o parcelamento das férias em até 3 vezes, como o chamado negociado sobre o legislado, ou seja, as negociações coletivas vão ter mais força que a norma em questões como a jornada de trabalho e o intervalo para descanso, o trabalho intermitente e remoto, além do fim do imposto sindical. Essa proposta chegou ao Senado e o primeiro debate que já aconteceu foi sobre por onde ela deveria passar. Inicialmente ficou decidido que ela seria analisada pelas comissões de assuntos econômicos e assuntos sociais, mas vários senadores pediram que a Comissão de Constituição e Justiça também opinasse. Na quarta-feira vai acontecer o primeiro debate sobre a reforma trabalhista nas comissões de assuntos econômicos e assuntos sociais, com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gander Filho, que vai participar dessa audiência, com a participação também de economistas e representantes de centrais sindicais. Roberto, na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater o Sistema Tributário Nacional, é isso? Exatamente, André. Essa audiência vai ser a primeira de uma série que a Comissão de Assuntos Econômicos vai promover para fazer um diagnóstico do sistema tributário nacional. E quem vai participar desse primeiro debate é o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Devem ser discutidos temas como a atual legislação, o impacto da carga tributária no crescimento da economia, o destino dos recursos arrecadados com impostos, taxas e contribuições e as consequências das políticas de desoneração do governo federal sobre a economia. A audiência pública nesta terça-feira, essa é a primeira dessa série. A ideia é que a Comissão de Assuntos Econômicos ouça uma série de estudiosos e ministros para servir como base para a elaboração de propostas até o fim do ano para simplificar o sistema tributário nacional. E na quarta temos votações na Comissão de Constituição e Justiça. Quais são os destaques? A Comissão de Constituição e Justiça ela volta a discutir na quarta-feira a proposta que trata do direito de resposta. Esse foi um tema que já foi votado pelo Senado, mas houve um veto na época pela então presidente Dilma Rousseff. A justificativa do veto é que o único ponto que foi vetado é que a possibilidade do ofendido ele poder ir à televisão ou à rádio para falar pessoalmente e fazer a sua defesa, ela abriu uma série de possibilidades de que ele pudesse causar uma nova ofensa a outra pessoa que tinha feito a ofensa inicial. Portanto, o autor da proposta, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ele apresentou uma nova proposta para acabar com qualquer dúvida sobre essa questão, deixando claro que o direito de resposta, essa mensagem que vai ser veiculada na televisão ou na rádio, ela deve ser gravada e ela deve ser previamente autorizada pela Justiça ou pela emissora antes de ser divulgada. Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça vai voltar a debater a questão do direito de resposta. Obrigado, Roberto. Um bom dia para você e os colegas da rádio. Bom dia, uma boa semana de trabalho para vocês na TV. Valeu. Você sabia que mais de 40 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de acidentes de carro? Para conscientizar a população e tentar reduzir esses números, foi criada a campanha Maio Amarelo. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira fala sobre a campanha Maio Amarelo, que conscientiza sobre as responsabilidades de cada cidadão no trânsito. O Senado vai receber iluminação especial amarela até o fim do mês e tem vários projetos de lei para reduzir o número de acidentes. A repórter Aline Guedes mostra que o Brasil tem um dos maiores índices de mortes no trânsito e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a situação pode se agravar devido ao aumento do número de automóveis, à falta de planejamento e ao baixo investimento na segurança das vias públicas. Ela entrevistou autoridades de trânsito e pessoas que sofreram acidentes, como um ciclista de Brasília que foi atropelado e conta ser xingado por motoristas que pensam que bicicleta não pode andar na rua. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail com um rápido cadastramento em senado.leg.br/jornal.
Hoje, às 11 horas, haverá sessão especial do Senado para homenagear os 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817. A sessão destinada a pronunciamentos dos senadores está marcada para as 2 da tarde. Você tem outras notícias na nossa página na internet e também aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa segunda-feira para você.